O Ads Editor, por quê? Quando usar e visão geral. Começando aqui um módulo, acho que relâmpago, suspeito que relâmpago, sobre essa ferramenta tão amada por nós gestores de tráfego, que é o Google Ads Editor. Pedro, o que é o Google Ads Editor? Gestor de tráfego, eu te apresento a sua ferramenta favorita de subir anúncios no Google, o Google Ads Editor. Google Ads Editor é essa ferramentinha aqui, aparentemente muito complexa, tá? Aparentemente, quando você entra nela, dá um desespero. A primeira vez que eu entrei aqui, eu fiquei apavorado. Meu Deus do céu, eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Mas essa ferramenta aqui vai ser a sua melhor amiga para subir anúncios dentro do Google Ads. Tá? Então, o que é esse tal de Google Ads Editor? É uma ferramenta do Google Ads para subir anúncios no Google numa velocidade e numa escala maior. Tá? Então, isso é o Google Ads Editor. Por que eu devo usar o Google Ads Editor, Pedro? Porque o Google Ads Editor vai te poupar tempo. Tem campanhas que se eu for subir no Google, eu demoraria... E quando eu digo no Google, eu estou dizendo aqui, ó... Deixa eu abrir aqui, ó. Eu estou dizendo de subir campanhas aqui no Google Ads. Tem campanhas que se eu fosse subir aqui, eu ia demorar 1 hora para subir. 1h30, meia hora que seja. Mas eu ia demorar um tempo X. Se eu for subir essa mesma campanha no Google Ads Editor, eu tenho certeza, porque eu já cronometrei esse tempo, que eu subo a campanha aqui 5 vezes mais rápido, 10 vezes mais rápido às vezes. E eu lembro muito disso, porque eu tenho uma pessoa aqui da minha equipe que a gente estava subindo umas campanhas para um cliente, aí eu falei para ele, cara, faz umas alterações lá para essa cliente aqui, sobe uns anúncios novos para mim. Aí eu pedi para a pessoa subir os anúncios novos numa campanha de YouTube, e aí a pessoa demorou para me responder, eu falei, cara, quer saber, eu mesmo vou fazer, porque é muito rápido. Aí eu fui lá, 2 minutinhos eu subi, sei lá, 10 anúncios novos, 5, 10, eu não me lembro exatamente, 5, 10 anúncios novos para a campanha da cliente. E aí, sei lá, meia hora depois o cara falou assim, cara, demorei, mas acabei. Eu falei, cara, como assim demorei, mas acabei? Pensei que você nem tinha visto a minha mensagem. Aí ele falou assim, não, a hora que você me mandou eu vi e já comecei a subir os anúncios. E sei lá, tinha passado meia hora e eu subi os anúncios muito rápido. Eu falei, velho, por que você não usa o Google Ads Editor ainda para subir os seus anúncios? Aí ele falou assim, eu dou uma procrastinada, eu tenho um pouco de preguiça de aprender. E cara, esse é um dos maiores erros dos gestores de tráfego. Procrastinar para aprender Google Ads Editor. Porque assim, a ferramenta ela é assustadora no começo, mas tem uma curva de aprendizado, mas depois que você aprende, você vai poupar o seu tempo numa escala surreal. E o seu único arrependimento vai ser, por que eu não entrei nesse negócio antes? Por que eu não comecei a usar o Google Ads Editor antes? Todo mundo, presta atenção, todo mundo que já faz os seus anúncios no Google Ads tem que entrar para fazer os anúncios no Google Ads Editor. Ponto. E todo mundo que faz os anúncios no Google Ads Editor tem o sonho secreto que o Facebook lance uma ferramenta parecida para a gente conseguir fazer os anúncios lá com mais velocidade, tá? Então, por que você deve usar o Google Ads Editor? Tempo. Simples assim, tempo. Você vai economizar tempo. Ah, Pedro, mas eu vou gastar tempo para aprender. Mas esse tempo que você vai gastar para aprender, ele assim, ó, em 1 mês de gestão de tráfego, você já vai compensar esse tempo na velocidade que você vai ganhar para subir as suas campanhas, tá? Então, por que você deve utilizar tempo? Agora, quando que você deve utilizar o Google Ads Editor? Você vai utilizar ele sempre que você for subir uma campanha, grupo de anúncio, segmentação, alterações em escala. Tá? Então, essas são os momentos que você vai utilizar. Sempre que você vai subir uma campanha nova, sempre que você vai fazer muitas alterações dentro das suas campanhas, sempre que você vai subir um grupo de anúncio, uma segmentação nova, um anúncio nas suas campanhas, não importa se é de YouTube, pesquisa, você sempre vai utilizar, aliás, quase sempre, vou te falar as exceções mais adiante, mas quase sempre você vai utilizar o Google Ads Editor, tá? Quando que você não vai utilizar o Google Ads Editor? Essa é uma boa pergunta. Quando não utilizar? Você não vai utilizar o Google Ads Editor para alterações rápidas. O que seria uma alteração rápida? Alterações rápidas, análises e subir anúncios gráficos na rede de display. Gráficos na rede de display.
Alterações rápidas. Alterações rápidas é o seguinte, eu tô aqui no meu Google Ads e aí eu venho aqui e vejo que, pô, esse conjunto de anúncio não tá gastando dinheiro, então vou pegar uns dados aqui maiores só para ter certeza que ele realmente não tá gastando dinheiro. Então, ó, eu tenho esse conjunto de anúncio aqui que não tá gastando dinheiro e ele tá 30 centavos. Eu venho aqui e posso mudar ele para 40 centavos. Ponto. Fiz uma alteração rápida. Agora, se eu tiver, tá entendendo? É 2 cliques e eu faço essa alteração. Agora, se eu fosse fazer essa alteração lá no Google Ads Editor, eu ia abrir o Google Ads Editor, aí eu ia ter que achar essa campanha. Peraí que eu vou achar ela aqui. E essa aqui? Opa, não, errei, essa daqui. Aí eu ia ter que vir aqui no conjunto de anúncio. Eu não estou explicando agora como é que a gente usa a ferramenta, mas só para você entender. Aí eu cliquei aqui, tive que abrir o conjunto de anúncio. Aí aqui eu tenho que lembrar, cara, qual que é o conjunto que não está gastando mesmo. E aí eu venho aqui, o conjunto que não está gastando é o YouTube Ads. Aí eu volto no Google Ads Editor. Aí eu vejo aqui que está 30 centavos. Aí eu coloco ele para 40. Aí eu vou lá e publico as alterações. Tá vendo que é muito mais demorado? Então assim, você não vai usar o Google Ads Editor quando você perceber. Isso é uma coisa que vai vir em 1.000.000% de feeling. Mais do que eu falando. Você vai ter que usar para descobrir isso. Mas você não vai usar o Google Ads Editor para fazer alterações rápidas. E essas alterações rápidas você mesmo vai perceber que é muito mais fácil de fazer na própria ferramenta, no próprio Google Ads, do que abrir o Google Ads Editor para ter que fazer algumas determinadas alterações, tá? Então o Google Ads Editor é essa ferramenta que vai te ajudar em 90% dos casos a subir campanhas no Google de maneira mais rápida, vai te poupar muito tempo. Agora vamos a uma visão geral da ferramenta, tá? E aí, claro, lembrando que a gente tem alguns materiais complementares de aprofundamento, também conhecido como lives, sobre Google Ads Editor, onde eu faço uma explicação geral da ferramenta, tá? Então eu vou te explicar aqui agora rapidamente como que eu enxergo aqui, como é que é a divisão dessa ferramenta, tá? Cara, primeira coisa, o Google Ads Editor ele tem que ser baixado da internet. Então você vai ter que procurar no Google lá, Google Ads Editor. Aí aqui no Google, ó, faça alterações em massa. Ó, faça alterações nas suas campanhas com facilidade. Aí você vai baixar ele para o seu computador, tá? Quando você baixar, você vai receber acesso aqui a esse menuzinho aqui, e aí você vai clicar aqui em adicionar uma conta. Quando você clicar aqui em adicionar uma conta, ele vai pedir para você fazer login dentro da sua conta do Google Ads. Então você pode abrir o browser e fazer login aqui em alguma dos seus e-mails, ou então você pode abrir aqui o próprio... Ele abre o login aqui dentro do próprio aplicativo, tá? E aí depois que você abrir aqui o browser, você seleciona a sua conta, bota o seu e-mail e aí você vai ter que colocar aqui um código para confirmar que você é você, tá? E aí ele vai te dar acesso às suas contas de anúncio. Ó, aqui tem acesso a 70% das contas de anúncio que eu trabalho estão aqui. Aí vamos dizer que você entrou aqui na sua conta. Quando você entrar na sua conta, não vai ter nenhuma informação aqui. Você tem que baixar as alterações. O Google Ads Editor ele é uma ferramenta que trabalha offline, mas a gente sempre tem que buscar as alterações do mundo online para o offline. Como que a gente faz isso? Nesse botãozinho aqui, ó. Obter alterações recentes. Aí a gente pode fazer o download básico, mais dados, ou programar um download, agendar um download. Normalmente eu faço o download de mais dados, tá? E aí quando eu boto aqui que eu quero fazer um download, ele vai me dar 3 opções. Se eu quero baixar todas as minhas campanhas, só campanhas que eu já baixei, ou campanhas que eu selecionar. E aí eu posso selecionar as campanhas para fazer o download. Se você tem poucas campanhas na sua conta, como é o meu caso, eu baixo todas as campanhas e está tudo bem. Agora, se eu estou na conta do Mairo, que é uma conta antiga, tem muita conta, muita coisa, aí eu sempre uso essa opção aqui de campanhas que eu selecionei e aí eu seleciono só as campanhas que eu quero trabalhar para fazer os meus downloads. Tá? Por quê? Porque senão demora muito para baixar as campanhas. Então, ó, vou clicar aqui em baixar todas as minhas campanhas e aí, ó, vocês vão ver que vai demorar um tempinho. Né? Na realidade, eu já estou quase no nível... O sonho do gestor de tráfego é chegar no nível que ele tem que selecionar algumas determinadas campanhas para fazer os downloads. Ó. Então, eu vou deixar aqui, ele vai baixando. Isso aqui é padrão. Você entrou, escreve aí, velho. Você entrou no Google Ads Editor, você já tem que clicar para baixar as alterações, tá? Para conseguir as alterações, para suas campanhas aqui estarem atualizadas. Você sempre tem que fazer isso, tá? Isso aqui é um erro que eu já vi várias pessoas cometerem. É entrar no Google Ads Editor e não solicitar, não baixar as alterações e começar a mexer, fuçar em todas as campanhas sem estar com esse downloadzinho aqui maroto atualizado, tá? Então, ó, ele baixou tudo aqui. Agora eu tenho certeza que tudo que tá aqui no Google Ads
também está aqui dentro do meu Google Ads Editor, tá? Então a gente tem esse menu superior aqui, que é o menu de baixar, basicamente esse menu aqui eu uso para acessar as minhas diferentes contas, tá? Então aqui eu consigo abrir as minhas diferentes contas. Eu uso aqui para baixar as alterações. Esse Check Changes é para ver se teve se eu fiz alguma mudança aqui nessa campanha, mas normalmente eu não uso isso aqui para nada. Tem esse visualizar estatísticas, que também, assim, eu nunca vi ninguém utilizar isso daqui, tá? Quando eu quero analisar a campanha, eu analiso a campanha no Google Ads mesmo, não analiso campanha no Google Ads Editor. E tem o postar aqui, porque assim, eu vim aqui e fiz uma alteração aqui, ó. Essa campanha aqui ficou tráfego pago, Tá vendo que não alterou nada aqui? Aqui não tá tráfego pago. Por quê? Porque eu tô trabalhando offline aqui. Para postar essa alteração, eu tenho que apertar em postar aqui. Aí vamos lá. Erro muito comum também. Olha só, eu tô selecionando aqui essa campanha aqui, ó, tá? Tô selecionando essa campanha. Se eu estiver selecionando outra campanha e apertar em postar, não. Tá. Agora eu vi, ó. Se eu estou selecionando aqui, ó, uma outra campanha aqui e aperto em postar, ele vai me dizer que não tem nada para postar aqui nessa campanha. Tá, então aqui, ó, campanhas selecionadas. Não tem nada para postar aqui. É que ele apareceu que aqui nessa outra que eu selecionei tem esse que está escrito aqui no título. Foi uma coisa que eu usei de exemplo na aula anterior. Essa é a segunda vez que eu gravo essa aula. Então, ó, se eu selecionar aqui uma campanha onde eu não fiz nenhuma alteração e apertar para postar, ele vai dizer, cara, não tem nada para postar na campanha selecionada. Mas se eu seleciono aqui, ó, todas as campanhas, aí ele vai dizer, ó, olha só o que a gente tem para postar aqui. Isso aqui é para postar tudo que está na sua conta. O que eu recomendo para você? Sempre posta o que está selecionado. Então, assim, por via de regra, já bota na sua cabeça o seguinte: o Google Ads Editor só posta o que eu seleciono. Ponto. Tá? Então, eu tenho que selecionar as campanhas nas quais eu fiz as alterações e apertar em postar. E aí, aqui, eu vou estar publicando as alterações dessa campanha aqui. Uma vez que eu publiquei as alterações dessa campanha aqui, se eu entrar aqui no meu Google Ads e atualizar essa página, vai surgir aqui do lado de tráfego pago, o quê? O Ó, tá vendo por que o Google Ads Editor é o poder? Porque isso aqui é uma lentidão. Até atualizar, até aparecer tudo demora uma vida, ó. Tá aqui, ó. Então, aqui em cima, basicamente é o menu de acesso às contas, obter alterações, publicar alterações. Ponto, tá? Esse daqui é o menu de visualização e seleção. Como assim menu de visualização e seleção? Na verdade, sim, menu de seleção. Vamos chamar de menu de seleção, tá? Menu de seleção. Aqui eu vou selecionar aquilo que eu quero visualizar. Então, ó, quero visualizar essa campanha, quero visualizar essa campanha, quero visualizar essa campanha e essa campanha. Se eu pressiono Ctrl aqui, eu seleciono mais de uma. Então, ó, quero selecionar essa, quero selecionar todas essas daqui. Então, o que eu seleciono aqui aparece na visualização aqui. Então, aqui eu seleciono o que eu quero ver e aqui aparece, aqui eu visualizo o que eu selecionei. Então, aqui eu estou selecionando a campanha Lembrete Hoje. E está aparecendo aqui o que? A campanha Lembrete Hoje. E aqui nesse menu do lado eu faço as alterações. Esse aqui é o menu de edição. Então aqui é o menu de seleção, aqui é a visualização e aqui é a edição. Só que o que acontece? Eu posso selecionar aqui no menu de seleção duas coisas. Eu posso selecionar ou a campanha ou posso selecionar só um grupo de anúncio. Tá, Pedro, mas e aí no Google Ads, lá na central de ajuda, chama isso aqui de menu de árvore. Aí você vai me perguntar, tá, Pedro, mas você está selecionando aqui cadastrados 540 dias e não está aparecendo aqui cadastrados 540 dias, está aparecendo lembrete hoje. Por quê? Porque aqui embaixo, nesse outro quadrado aqui, ó, a gente tem o menu de ramificação, é assim que eu gosto de chamar, onde eu ramifico aquilo que está selecionado. Como assim? Então, ó, se eu estou selecionado com a campanha lembrete hoje, o que eu estou visualizando? Eu estou visualizando as campanhas eu estou visualizando as campanhas da campanha Lembrete Hoje. Se eu selecionar grupos de anúncio, eu vou estar visualizando os grupos de anúncio da campanha Display Lembrete Hoje. Se eu selecionar
Localização, eu vou estar vendo as localizações que estão inseridas na campanha Lembrete Hoje. Se eu estou com 2 campanhas selecionadas, eu estou vendo agora as localizações dessas 2 campanhas que estão selecionadas. Se eu estou com uma campanha selecionada e eu venho aqui em... Deixa eu pegar aqui uma segmentação, ó, audiências. Eu vou ver aqui as audiências que estão onde? Dentro dessa campanha. Por quê? Porque eu estou visualizando uma campanha inteira. Agora, se eu selecionar só um conjunto de anúncio, eu vou estar vendo a audiência somente desse conjunto de anúncio. E é isso que eu estou vendo aqui. E aqui do lado a gente fica com o menu de edição. Cara, não importa, eu posso ficar repetindo 30 vezes aqui, vai ficar confuso na tua mente. Até o quê? Até você vir aqui e executar. Tá? Isso aí não tem como fugir. Google Ads Editor, ele não é ensinável assim de eu vou explicar 30 vezes aqui, uma hora você vai aprender. É claro, eu vou te dar todos os exemplos. Eu vou criar campanhas aqui na sua frente, você vai ver eu operando a ferramenta e isso vai te auxiliar e muito. É a ajuda que eu queria ter lá no começo. Eu sempre crio conteúdo pensando nisso. Que conteúdo que eu queria ter visto. Então, assim, por hora, eu sei que é confuso, eu sei que é muita coisa, mas o que eu preciso que você entenda? Eu preciso que você entenda aqui. Quando você chegar na ferramenta, você tem que baixar suas campanhas. Toda alteração que você faz aqui, você tem que publicar. Só que você só publica aquilo que está selecionado. Ponto. Esse é o primeiro aprendizado que você tem que ter. Segundo aprendizado, cara, tem 4 grandes menus aqui. A gente tem esse primeiro menu, que é o menu que eu seleciono qual campanha ou grupo de anúncio que eu vou visualizar. Então aqui eu seleciono, cara, em qual campanha e qual grupo de anúncio eu vou visualizar, ou quais campanhas e quais grupos de anúncio eu quero visualizar. E aí aqui embaixo eu seleciono, beleza, quero ver essa campanha aqui. Tá, mas qual parte dessa campanha que eu quero ver? Porque dentro de uma campanha tem muita coisa inserida. Dentro de uma campanha a gente tem grupo de anúncio, a gente tem segmentação, a gente tem dado demográfico, a gente tem localização, a gente tem várias configurações que ficam dentro de uma campanha. E é por isso que você tem que saber mexer no Google Ads antes de entrar aqui. Porque você aprende a criar essas coisas, você aprende o que tem dentro de uma campanha do Google lá no Google Ads. Por exemplo, eu tenho uma campanha minha do display aqui. Essa campanha do display, eu sei que ela é do display, porque está escrito aqui no título e porque tem um íconezinho aqui do lado, mas eu sei também que na minha campanha do display, se eu selecionar para visualizar aqui, ó, estou na minha campanha do display e eu quero visualizar os grupos de anúncio, então aqui os grupos de anúncio. Aí eu quero visualizar quais são as palavras-chave que estão inseridas nesse grupo de anúncio. Não tem nenhuma, por quê? Porque é uma campanha do display. Mas agora, em qual campanha que eu uso palavra-chave? YouTube, rede de pesquisa. Se eu vier aqui numa campanha da rede de pesquisa, vão aparecer aqui palavras-chave. Nossa, Pedro, por que apareceram as palavras-chave? Porque eu já estava com o menu de palavras-chave selecionado aqui embaixo, eu estava na minha campanha do display. Então, ó, estou vendo palavras-chave da campanha do display. Agora eu cliquei aqui na campanha da pesquisa. O que eu estou vendo? Palavras-chave da campanha da pesquisa. Tá? Então, aí eu estou vendo as palavras-chave. Se eu quiser editar uma das palavras-chave, eu vou vir aqui e vou editar uma das palavras-chave. Tá? Aqui eu consigo fazer adição. Normalmente a gente não vai usar muito esse menu de adição aqui, tá? Você vai ver usando algumas vezes, mas não vai ser a maioria das vezes, tá? Se eu quero adicionar alguma nova coisa aqui, eu quero adicionar uma nova palavra-chave aqui dentro da minha campanha. Normalmente a gente não vai utilizar, mas a gente vai ver isso mais na prática e você também vai sentir as suas próprias necessidades. Você vai tentar, se você vai sentir suas próprias necessidades, foi péssimo, mas você vai sentir a necessidade de fazer algumas tarefas e aí você vai perceber, pô, essa tarefa parece que está demorando mais aqui do que no Google Ads. Faz a tarefa no Google Ads, então. Claro, dá uma chance, tem que insistir um pouquinho aqui dentro. Mas, por hora, o que eu preciso que você entenda é essa dinâmica de contas, baixar alterações, postar alterações. E que a gente tem 4 grandes menus aqui dentro. A gente tem o menu de seleção, então o que? De visualização / seleção. O que eu quero visualizar aqui? Quero visualizar campanha ou grupo de anúncio. Qual campanha? Quais campanhas? Qual grupo de anúncio? Quais grupos de anúncios eu quero trabalhar em cima? O que eu quero trabalhar nesse grupo de anúncio, nessa campanha? Eu quero trabalhar o grupo de anúncio em si? Eu quero trabalhar as localizações? Eu quero trabalhar os anúncios que estão dentro desse grupo de anúncio? Então, eu posso querer trabalhar aqui nos
nos anúncios aqui dessa campanha do display. Eu posso querer mudar uma descrição, uma headline. O que eu quero trabalhar aqui no que está selecionado? Aí eu vou selecionar aqui na ramificação. Eu quero, dentro dessa campanha, eu quero mexer nos anúncios. Beleza. Então eu tenho que ser, dentro desse conjunto de anúncios, eu quero mexer nos anúncios. Então eu tenho que selecionar o conjunto de anúncio, ir até a seção de anúncios. Então, deixa eu pegar aqui. A gente tem aqui embaixo a seção de anúncios e aí dentro de uma campanha de display, que tipo de anúncio que eu tenho? Eu tenho anúncio de texto numa campanha de display? Pode ter, mas não é esse o caso. Eu tenho um anúncio de TrueView na campanha de display? Não é esse o caso. Nessa campanha de display aqui que eu estou trabalhando, eu tenho o anúncio responsivo da rede de display. Então agora eu estou visualizando o anúncio responsivo da rede de display dentro dessa campanha aqui. Tá bom? Então, e aí para fazer, e aqui eu seleciono o que vai ser editado. Então aqui, eu quero editar esse anúncio, eu estou vendo dentro desse conjunto de anúncio, os anúncios responsivos da rede de display. Eu tenho 4 anúncios responsivos da rede de display dentro desse conjunto de anúncio. E aqui eu seleciono o que eu quero editar. Quero editar esse, quero editar esse, quero editar esse, quero editar esse, quero editar esses dois, quero editar todos eles. O que eu quero editar aqui? E aí você vai fazer as suas alterações, tá? Então, essa daqui foi uma aula só para você entender um pouco mais do porquê que você usa, quando que você usa e ter uma visão geral da ferramenta. Nas próximas aulas, deixa eu só pegar o cronograma aqui para eu ter certeza que eu não estou falando besteira. Nas próximas aulas, a gente vai começar com o processo de criar as nossas campanhas do zero, tá? De novo, isso daqui só vai vir, a habilidade do Google Ads Editor só vem quando você já domina o Google Ads, então você já faz as suas campanhas no Google Ads, você já criou uma campanha de pesquisa no Google Ads, você já criou uma campanha de YouTube no Google Ads, uma campanha do display no Google Ads. Você já tem que ter criado essas campanhas lá. Pedro, já criei essas campanhas lá, já estou subindo bastantes campanhas no Google Ads. Cara, então é a sua hora de mexer no Google Ads Editor. Só que a sua habilidade mesmo nessa ferramenta só vai vir depois que você vier aqui, você bater cabeça, você vai demorar mais para subir as campanhas aqui do que você demora para subir as campanhas aqui no começo, com toda a certeza do mundo, mas é uma questão de tempo. Rapidinho você vai pegar a manha e você vai estar voando no Google Ads, tá? Então, nas próximas aulas a gente vai criar as campanhas do zero. Vou criar uma campanha da pesquisa do zero, depois na outra aula uma campanha do display, depois na outra aula uma campanha do YouTube para você ver esse processo de criação de campanha do zero. Que assim, a gente pode até cronometrar para ver quanto que demora criar uma campanha do zero aqui no Google Ads ou uma campanha do zero aqui no Google Ads Editor. 98% de certeza que aqui é mais rápido, tá? Mas o que com certeza aqui é mais rápido é eu pegar uma campanha que já está pronta, duplicar ela, fazer algumas alterações e criar uma campanha nova a partir de uma campanha já pré-existente. Isso daí é a coisa mais mágica que tem no Google Ads Editor, é isso. É você usar estruturas pré-existentes, replicar elas, fazer alterações e publicar. Tá? Então, isso para mim é a mágica do Google Ads Editor. Só que, ainda assim, eu vou te mostrar aqui o processo de criação do zero só para você sentir como é que é. Tá? Então, nas próximas aulas a gente vai ver criação do zero das nossas campanhas e aí depois a gente vai entrar na parte de replicação. Como é que a gente replica público, como é que a gente replica criativo, como é que a gente transforma uma campanha do display numa campanha do YouTube, como é que transforma uma campanha do YouTube no display, como é que transforma uma campanha do YouTube na pesquisa, o que vale a pena fazer, o que não vale e toda essa parada. E aí, por último e não menos importante, a gente vai entrar rapidinho na parte de como que a gente sobe campanhas pelo Excel aqui, que é uma coisa útil para contas que tem que subir um volume massivo de novas campanhas, beleza? Então, eu te espero na próxima aula.